Vamos aplaudir o Senhor então, bem forte, bem bonito. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Quem está com ânimo para as vitórias aí, diga eu. Glória a Deus. Pastor, independente de frio, de chuva, eu estou quente. Amém? É com essa força de Deus que você vence. Agora as pessoas estão meio desanimadas, meio tristes. A Bíblia deixa muito claro: se te mostras frouxo no dia da angústia, a tua força é o quê? É pequena. Por isso que no dia da dificuldade é que nós temos que erguer a cabeça e lembrar do que o apóstolo Paulo disse: quando eu penso que sou fraco, aí é que eu sou forte. Glória a Deus. Pode aplaudir a Jesus por isso? Aleluia. Senta, por favor. Deixa Deus trabalhar no seu coração. No dia de hoje temos mais uma palavra poderosa. Não perca o ânimo, não perca a disponibilidade de vencer, porque Deus está pronto para te dar grandes vitórias. Amém? As mãos de Deus estão assim, ó, abertas, estendidas, né, em direção às nossas vidas. A palavra de Deus está disponível para que nós extraímos dela as virtudes que nós precisamos para a nossa vida. Glória a Deus. Eu sempre comento aquele caso da mulher que tinha o fluxo de sangue, que ela conseguiu extrair. Ela foi lá, ainda que não tinha nada preparado para ela, ela foi lá e buscou, extraiu. Amém, pessoal? É com esse desejo que nós temos que chegar aqui diante de Deus. Deus, eu cheguei aqui até hoje, passei por algumas crises, por algumas dificuldades, mas o Senhor tem vitória para mim. E Deus vai confirmar isso. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, você trouxe aí? Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 12. O texto ele é um tanto quanto conhecido, mas eu tenho falado com a igreja aqui no dia de hoje, nessas oportunidades, sobre olhar para Jesus. Se tem uma coisa que nós precisamos fazer todos os dias da nossa vida, é olhar para Ele. E eu sempre explico isso: olhar para Jesus não é olhar para a imagem. Porque geralmente o que foi nos ensinado pela religião é que nós devemos olhar para a imagem, para a figura de quem era Jesus. Aí eles mostram aquela figura, né? Daquele homem perfeito, né? Com cabelão, e que era todo barbudo, aquele negócio todo, aquela vestimenta. Não era assim. Pela Bíblia Sagrada não era dessa forma. Mas as pessoas elas olham para uma imagem e elas acham: estou olhando para Jesus. Não. Olhar para Jesus é olhar para a palavra. É olhar para as diretrizes que Ele está dando para nós. Amém? Se eu estou passando por qualquer situação e eu não abro a Bíblia, ou eu não tenho esse contato de culto para ouvir a palavra, isso quer dizer que eu não estou olhando para Jesus. Por isso que muita gente às vezes bate na porta aqui e diz: eu quero conversar com algum pastor. E aí nós vamos, atendemos a pessoa: mas eu sou de Jesus, eu sou dele, desde quando eu nasci, que não sei o que. A pessoa começa a contar uma série de histórias. Quando você vê alguém se vangloriar muito, você pode desconfiar. Aí eles começam a falar: não, porque eu sou de Deus, ou coisa parecida. Aí eu faço uma pergunta: mas o que a Bíblia diz acerca desse seu problema? A pessoa não sabe responder. Por que ela não sabe responder? Porque ela não tem olhado para Jesus. Essa é a verdade. Olhar para Jesus é olhar para a palavra. Aí Hebreus capítulo 12, todo mundo encontrou, sim ou não? Facinho. Se você pega Apocalipse e voltando, é fácil. Você pega Apocalipse, aí volta, tem a carta de Judas, as 3 cartas de João, as 2 de Pedro, a de Tiago, aí a de Hebreus. Vamos lá? Capítulo 12, versículo de número 2. Eu quero ler já o 2º versículo com você. Diz assim a palavra: olhando para Jesus, o que Ele é para nós? Autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Nós que servimos a Deus, nós temos por obrigação, olha o termo que eu estou usando, por obrigação, olhar para Jesus, olhar para a palavra. Todas as vezes que surgir qualquer situação, eu não posso buscar outros meios que não seja Ele em primeiro lugar. Muita gente erra por isso. Eu me recordo muito bem, eu comentei agora há pouco, né? Uma mulher que tinha um fluxo de sangue, você vai lembrar da palavra, só vou comentar com você. Há 12 anos, a Bíblia diz que ela tinha aquele fluxo, e ela já havia gastado os recursos que ela tinha, todo o seu dinheiro, com os médicos. Mas a Bíblia diz que antes ela estava indo a pior. Ao invés de resolver a situação dela a cada dia se agravava ainda mais.
Porque ela não conseguia enxergar, olhar para Jesus. Ela tinha só aqueles métodos naturais para tentar sarar aquele problema. E ela ficou durante a vida toda tentando resolver dessa maneira. Isso porque ela não conhecia. Mas no momento em que falaram para ela que Jesus curava, ela olhou para Jesus e disse, né? Se eu tão somente tocar, sararei. Você vê a diferença. Ela olhava para os médicos, olhava para as situações, gastava todos os recursos, não tinha nada. Ela não tinha obrigação de olhar para Jesus porque ela não temia ele. Ela não era uma israelita. Mas quando ela ouve falar e ela sabe que ele pode realizar aquela obra, ele vai até ela. Ela vai até ele, perdão. Ela vai até ele. E de lá ela extrai a sua cura. De lá ela extrai o seu milagre. Ela olha para Jesus e diz, se eu tão somente tocar nas vestes, eu vou sarar. Isso foi algo que estava dentro dela. Amém, gente? É o que nós oramos aqui agora há pouco. Eu quero a minha fé em ação. Porque a palavra de Deus ela é muito clara lá na carta de Tiago. Ele disse, ora, a fé sem obras é o quê? É morta. Ela não tem poder de atuação. Por isso que alguém que diz que tem fé, tem que estar sempre assim, ó, agindo. Tem que estar sempre demonstrando isso para Deus, não para as pessoas. Porque tem gente que ela pensa que tem que mostrar alguma coisa para alguém. Não, é demonstrar para Ele. É Ele que precisa nos olhar. Eu olho para Ele, olhando para a sua palavra, e Ele olha para mim, para o meu problema, e atende a minha necessidade. Glória a Deus. Ele é desde sempre. Ele está disponível, eu sempre comento isso. Ele nunca deixou de estar disponível. Tem gente que pensa, Deus não me ama. Deus ama todo mundo. As pessoas é que não vão até Ele. Esse é um problema gravíssimo. Se eu for parar para analisar, tem muita gente que é membro da nossa igreja, que está com problema de saúde, e que não é impossibilidade física, não é impossibilidade financeira, não é impossibilidade de tempo. Tem gente que não vem porque já perdeu o ânimo. E aqui, nessa passagem, novamente, a metade do versículo, ele diz que o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou o quê? A cruz. Jesus, ele realizou uma obra que a gente já está careca de saber. Ele fez uma obra de libertação. Ele fez uma obra de libertação na nossa vida. Quando ele foi para a cruz do Calvário, que ele realiza aquele ato de morrer em nosso lugar, e eu estava explicando aqui na outra reunião, que ele não recebeu, não foi um pregozinho desses que a gente tem hoje, que ele é todo higienizado, né? Aquele prego que a gente usa, né? Você vai lá no local, né, onde material de construção, onde você compra o prego, você vem com aquele pregozinho bem limpinho, organizadinho. O prego que Jesus recebeu era aqueles pregos grandes, bruto, matéria bruta, né? Não tinha, né, esses detalhezinhos que hoje, se alguém se machucar, acaba ferindo ali, mas não sente tanto, né? No caso dele não, era algo bruto que foi apregado sobre as mãos dele e ele estava lá sendo crucificado. E na hora que ele estava dizendo, está consumado, ele estava dizendo, a obra foi realizada. Ele estava realizando a obra em nosso lugar. O que tinha de ser feito já foi realizado. Hoje eu só preciso tomar posse. Glória a Deus. Por isso que ele disse, olha para Jesus, Ele é o autor e o consumador da vossa fé. Ele foi lá e suportou determinadas situações em nosso lugar. Às vezes nós só olhamos para as pessoas, pessoal. Corremos esse risco de ficarmos apegados àquilo que alguém pode fazer por nós, por aquilo que alguém pode nos ajudar, por aquilo que alguém pode, né, me incentivar a melhorar. Não espere nada de ninguém. Vou ser bem radical. Não espere nada de ninguém. Nem de pastor, nem de irmão, nem de ninguém. Espere de Cristo. Ele é quem vai realizar a obra, que Ele já disse lá atrás que estava consumada. É só a gente ficar firme, olhar para Ele, olhar para a palavra. Porque na parte final ele diz, né, na parte final do versículo, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Ele triunfou sobre o pecado, ele triunfou sobre as doenças, ele triunfou sobre tudo isso que nós enfrentamos hoje na carne. Eu me lembro da tentação lá de Mateus 4. Jesus enfrenta lá a tentação com relação à fome, né? Ele estava 40 dias e 40 noites em jejum, prestes a concluir aquele propósito. Aí vem o diabo e diz, transforma as pedras em pães. Ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, ele estava sempre olhando para Deus. Ele era Jesus, né? Mas ele estava sempre olhando para o Pai. Sempre. Aí vem aquela segunda tentação. Olha,
vamos ali pro alto monte, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, dá ordem aos teus anjos, que ele vai te proteger. Olha o diabo querendo ensinar Jesus. Como hoje o diabo trabalha na mente das pessoas. Pessoas de Deus, o diabo fica plantando sementes, falando no coração da pessoa lá, ó, na mente dela, o que ela deve fazer ou deixar de fazer. E nessas horas nós temos que abrir a boca para repreender. Glória a Deus, gente. Tem que abrir a boca. Tem gente que às vezes fica sendo oprimido e não abre a boca para reagir. Não, Jesus que é o autor e consumador da minha fé, Ele que guia a minha vida. Não quero ouvir nenhuma outra voz que não seja dele. Aí o diabo fala aquilo, Jesus poderia dizer, eu já estou aqui nessa situação mesmo, e se jogar. Mas o que ele disse? Não tentarás ao Senhor? Se porventura acontecer algum acidente e eu cair, Deus dá ordem aos anjos e me protege. Mas fora isso, eu não vou tentar o meu Deus. Aí vem a terceira tentação. Leva ele para o pináculo do templo e diz, olha, tudo isso aqui é teu. Se prostrado, me adorares. Aí ele fala o quê? Só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Sai daqui, Satanás. E depois disso vem os anjos de Deus e o serve. O banquete estava preparado. Era só ficar firme. Era só manter firme aquilo que ele já sabia. E não é diferente agora. Nós já sabemos muito bem o que vai ser, como é que vai ser a nossa vida. Se eu passar por alguma dificuldade, eu já sei muito bem como me apresentar. Né? Quem ainda está começando na fé é uma coisa. Mas muitos de nós que já somos mais experientes, nós já entendemos muito bem o que tem que ser feito. É só ficar firme. É só vir resistir na fé. É só continuar olhando para Jesus. Eu quero falar com você sobre o versículo 3. Olha o que ele vai dizer. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Foi por isso que eu falei agora há pouco. Não desfaleça em vossos ânimos. Nunca perca o ânimo. Na hora que o negócio estiver meio para baixo, estiver desanimado, peça ajuda. Não ache que você, né, vai conseguir às vezes vencer sozinho, porque tem momentos que o diabo está tão... A presença dele, as coisas que ele faz, está tão evidente na vida da pessoa, que ela precisa de ajuda, ela não pode negar que ela precisa de ajuda. Independente de onde você está e da posição que você já tem. A gente sempre comenta isso aqui. A gente mesmo, como pregador, se estiver passando por alguma situação, por alguma tentação, tem que chegar para o nosso superior e fazer o quê? E falar, estou precisando de ajuda. Minha situação está assim, está desse jeito. Ele vai receber ajuda, vai ou não vai? Agora tem gente que tem medo, ela se priva de receber ajuda. E o que acontece com ela? Ela cai, ela enfraquece. Isso me faz lembrar, eu vou falar de Josué de novo. Me perdoe ser repetitivo, não zangue comigo não, me suporte por amor a Cristo. Mas o Josué infelizmente teve uma falha muito grande. Deus falou para ele, olha, você tem que ter ânimo, Josué. Eu vou te fazer passar o Jordão e conquistar todas as terras aí. Aonde você colocar a planta dos pés, serei contigo. Na primeira batalha que ele teve, que ele foi lá com o povo de Ai, que ele perdeu a batalha, ele vem para diante de Deus fazer o quê? Chorar, se humilhar. Oh Deus, por que o Senhor deixou? E Deus olha para ele, Israel pecou. O problema não está em mim. O problema sempre está nas pessoas. Deus ele é perfeito, irmãos. Amém? Quem está errado sou eu. Deus nunca vai errar. Deus ele é Senhor. Ele sabe de todas as coisas. Pode analisar. Tudo que existe nesse mundo tem uma perfeição. Inclusive o ser humano quando é gerado, né? É só você olhar para o lado e ver alguém tão perfeito aí, ó. É ou não? Olha para essa pessoa tão perfeita do seu lado. Foi criação de Deus. Criação de Deus, como é que explica isso aí? Então Deus não erra. Você pode ter certeza, Deus não erra. Se determinadas coisas surgirem, não era para o Josué estar lá, era para ele olhar para Deus. Deus, me dá uma direção, como é que nós vamos vencer esse negócio? O que aconteceu para que a gente perdeu? Tem uma explicação. E aí Deus mostra para ele, ele vai lá, resolve o problema e a situação finalizou. Precisamos considerar, no nosso caso hoje na Nova Aliança, a Jesus Cristo. As pessoas consideram a tudo. As pessoas consideram o que um homem fala, consideram o que uma determinada pessoa explica, mas ela não considera o que a palavra diz. Não me interprete mal, mas foi agora apresentado aí o novo Papa, né? Nunca vi aqueles homens abrir uma Bíblia para pregar nada, vocês já viram? Um Papa assim abrir a Bíblia e pelo menos dentro da Bíblia ler o Pai Nosso. Nunca vi, gente.
disseram que é o homem mais próximo de Deus na terra. Eu digo, então o diabo está muito bem. É ou não é verdade? É, gente. Nunca vi isso. Dadão abrir e fala lá pega lá um texto lá já explicado e começa a olhar e as pessoas... Eu olho, mas que diabo? Se abrisse a Bíblia lá para pregar contra o pecado, arriscar todo mundo sair correndo. É ou não é verdade? Sair correndo. As pessoas não querem olhar para Jesus. As pessoas olham para o homem. As pessoas olham para a figura do homem. Precisam olhar para Jesus para ter resultado na vida. Precisa esquecer que os nossos problemas estão nas pessoas e que a nossa solução está em Cristo. Amém? Nosso problema não está nas pessoas. A nossa solução está em Cristo. Você guardou isso aí? Não é os nossos problemas que estão nas pessoas. É a nossa solução que está em Cristo. Quando a gente parar de olhar que o problema está nas pessoas, a gente começa a ver as soluções nele. As coisas se abrindo para a gente. Com facilidade. Então, só para você entender a questão. Cristo precisa ser considerado. O que é considerar? O que é considerar alguém? É você reconhecer a pessoa. É você reconhecer. Isso é considerar. Considera o Felipe. Considera o irmão Fernando. Considera a irmã Eliane. Considero essa pessoa, então reconheço ela. Sei quem ela é. Dou valor a quem ela é. Ele estava querendo só isso. Por isso que o autor aqui de Hebreus, que provavelmente foi Paulo, né? Alguns falam que foi outro. Eu acredito também que seja Paulo. Pelas características da carta. Ele deixa muito claro. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Ânimos desfalecendo. Porque não tem esse vínculo com ele. Se tiver, não vai desfalecer, gente. Deixa aqui marcado, vamos um pouco para frente. João, primeira carta de João. Você está em Hebreus? É facinho. Depois da carta aos Hebreus tem Tiago, tem as duas de Pedro, a primeira de João. É fácil. Primeira carta de João, capítulo 2. Eu quero ler com você o versículo 15. Tem muita gente que eu acredito que já tentou se esforçar ao máximo para olhar para Jesus. Só que tem uma coisa que a gente precisa analisar. Do outro lado, nós temos um opositor. Nós estamos aqui em Cristo, mas do outro lado nós temos um opositor. O diabo, nosso adversário. Que vem para roubar, matar. Não vai ser fácil olhar para Jesus todas as vezes. Vai ter momento que nós vamos olhar para os problemas e para os homens. Mas é nessas horas que você tem que lembrar dessa palavra aqui. Primeira carta de João, capítulo de número 2, versículo de número... Vamos pegar o 14, para ficar mais completo? Vamos pegar o 14. Olha só. Diz assim, ó. E eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. No caso, está falando de Jesus. E vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós. E já venceste, já vencemos através da palavra. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do... E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele está se referindo aqui aos pais, depois ele se referiu aos jovens. Né? O apóstolo João. Primeiro ele se refere aos pais, depois aos jovens. Dizendo que os pais já venceram, e para os jovens que eles eram fortes, porque já tinham vencido o maligno pela palavra. Ele fala, agora vocês não podem fazer o seguinte, amar o presente século, amar o mundo. Por quê? Quando nós começamos a amar o mundo, nossa visão é só do mundo, gente. Nós só começamos a enxergar as coisas deste mundo. Uma crítica construtiva. Isso pode ajudar alguém. Não fique irritado comigo, né? Mas tem pessoas que, infelizmente, elas só conseguem vir uma vez por semana na igreja, ainda chega atrasado. O que fica mais evidente na vida da pessoa? A palavra ou o mundo que ela vive? É claro que é o mundo, gente. É claro que é o mundo. Não tem como. Você vive num mundo
onde você é rodeado de coisas. Você tem que se desvincular daquilo em um determinado momento para que você se vincule à palavra. Isso é no dia a dia, não é só um dia específico. Aquilo que, por isso que na antiga aliança eles sempre colocavam fogo no altar. Aquilo era uma representação de quê? De que ali eles estão ardendo, de que ali eles estão firmes. A probabilidade das pessoas amarem mais o mundo do que a Deus, ela é muito grande. Por quê? Porque as pessoas elas vivem mais lá fora do que aqui dentro, gente. É verdade ou não? Nós passamos o dia todo numa luta, trabalhando, correndo atrás do ganha-pão. É ou não? Lutamos, fazemos uma situação aqui, outra acolá. Passamos por algumas situações. Se o nosso coração não estiver na palavra, daqui a pouquinho, qualquer situação dessa, eu não tenho mais força, não tenho mais ânimo. Tem muita gente que eu acredito que esteja assim. Pode vir lutar e não vem. Por quê? Porque não tem mais ânimo. Ela se contenta com um momento apenas na semana. E eu acredito que o fogo está apagado já. Porque eu não vejo determinadas pessoas orarem. Eu não vejo determinadas pessoas orarem. Você vai, a gente tem uma visão panorâmica de tudo. Domingo o pastor prega aqui, principalmente esse culto da noite. Eu percebo muita gente aérea assim no culto. Você vai observar, a pessoa está aérea. Não está entendendo nada. Isso me preocupa, gente. Se a gente quisesse só que as pessoas viessem ao culto para fazer número, a gente ficaria assim, veio, se não entender, o problema é deles. Não, nós estamos preocupados. Porque se as pessoas não entenderem o recado, se elas não se vincularem a Cristo na sua totalidade, não firmarem a sua força em Deus, mais cedo ou mais tarde ela desanima e ela cai. Por isso tem gente que passa algum tempinho, depois ela se desanima e sai da igreja. Aí ele olha, diz que a igreja tem defeito, que o problema é os homens. Aí ele vai para outro lugar, passa pela mesma coisa. Daqui a pouco ele já foi em vários lugares e não se firmou em nenhum. Por quê? Porque tem algo que está mais forte do que Cristo dentro dela. Por isso que eu preciso olhar mais para Ele. Olhar mais para a palavra. Preciso olhar mais. Os meus problemas, eles não são simplesmente carnais. Aconteceu tal problema, eu estou com um problema sério de saúde. Isso não é nada para Deus, gente. Se surgir qualquer outro problema, insuficiência A, insuficiência B, problemas que aconteceram, mas que você vai lá e faz um tratamento, isso é coisa simples. Isso para Deus é café pequeno, isso não é nada. Amém? O maior problema está na alma da pessoa quando ela desanima. Está na alma dela quando ela retrocede. Ela deixa de olhar para a palavra. É ruim para a gente também ficar toda hora cobrando. Ei, mano, tu nunca vai ver na igreja? Né? Eu acho que não é esse o papel do pregador. Mas, em determinados momentos, há uma necessidade de fazer isso. Há uma necessidade de fazer isso. Hoje mesmo eu conversava com uma pessoa. Estava alguns dias, não estava podendo vir à igreja, que tinha se acidentado e tal. Ficou chateado porque ninguém foi visitar. Eu disse, mas pediu visita quando? Que dia? Não pediu. Só informou que estava doente e não pediu nada. Eu já expliquei que a gente vai onde é chamado. Amém, gente? Eu aprendi isso desde pequenininho, não era nem crente. Papai dizia, só vai entrar onde te chamar, meu filho. Se não te chamar, tu não entra. Seja educado. Quem é ladrão e salteador é o diabo. A pessoa não chama, ele está lá batendo na porta. É ou não? Todo dia. Se ele puder, ele até entra. Mas se a pessoa precisa querer. E aí nós vamos em socorro para ajudar? Vamos, claro. Quem pede recebe, não é assim que a gente prega? Não é o que está escrito? Quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate a porta se abre. Então ele está falando aqui para eles muito claro, tudo desse mundo passa. Os desejos, que concupiscência é isso, é o desejo. O desejo da carne, o desejo dos olhos, as coisas que a gente almeja alcançar, isso aí uma hora passa. E o que fica evidente para nós é o nosso olhar para Deus, para Jesus, para a palavra. É isso que vai ficar evidente. Aí, vou deixar aqui com você, voltemos lá para Hebreus. Está aí pertinho, né? Volta lá para Hebreus novamente. Capítulo 12 novamente. Só que eu quero pegar o versículo 1 com você. Ele vai falar aqui sobre algo que impede.
a pessoa de olhar para Jesus? O que impede ela de olhar para Jesus? São as distrações e são os embaraços. Diz assim a palavra: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o quê? Todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Quando assumimos um compromisso com Deus, uma carreira está proposta. Uma carreira cristã até o último dia. O apóstolo Paulo fala disso na carta aos Coríntios, né? Que nós não estamos no estádio, os homens correm em busca de uma medalha e só o primeiro ganha, né? Só o primeiro é premiado, o segundo é até o terceiro. Mas ele está falando que na carreira da fé, é todo aquele que ultrapassar a linha de chegada, ou seja, a morte, né? Em Cristo, é esse que vai estar salvo. Tem um grande prêmio, a soberana vocação em Cristo. Aí ele fala aqui que tem uma carreira preparada para a gente, a partir do momento que assumiu o compromisso com Deus. Mas ele diz, você deve correr essa carreira com paciência, sabendo onde está pisando. Tendo muito cuidado com a tão grande nuvem de testemunha que no dia a dia nos observa. Aí nós temos que deixar de lado os erros, os embaraços. Essas coisas nos impedem de olhar para Jesus. Irmão. Só para medida de informação, você poder guardar e se você puder anotar. O que o povo lá de Josué não conseguiu vencer a batalha? Por causa do pecado de Acã. Por causa do pecado de Acã. Por que Deus não veio em socorro do rei do Saul, que foi o primeiro rei de Israel? Não veio em socorro dele quando ele mais precisou, porque ele estava em pecado, havia se apartado de Deus. Por que Deus permitiu acontecer determinadas situações lá na casa do Davi, que o Davi passou muito tempo da sua vida só com problema com os filhos, por causa do pecado? Essas coisas foram impedindo as pessoas de olharem para Deus, de enxergarem a Deus. Os erros, as falhas, isso vai ficando mais evidente. Eu sempre explico, nós que já estamos em Cristo, temos que ter um cuidado para errar, nós não temos direito mais de errar. Eu falo isso para mim mesmo, eu não tenho mais direito de errar. Eu sei que se eu cometer algum erro, não tem mais volta para mim. Não tem mais volta, pastor? Pode ser salvo, pode se arrepender e viver uma vida comum, igual qualquer pessoa e ser salvo. Mas a mensagem que era para ser levada mais adiante, ela não vai. Isso aí eu tenho plena convicção. Você tem a noção da gravidade da coisa? Determinadas pessoas que falham, ela atrasa o plano de Deus para ela. Ela não consegue mais enxergar, olhar para Deus. Ela olha para a palavra e não consegue entender nada, não tem mais prazer. Porque ele foi morrendo. Eu quero comentar com você, Mateus, vamos lá? Mateus capítulo de número 14. Vou falar de Pedro. Evangelho de Mateus capítulo 14. O texto você já conhece, eu quero pegar a partir do versículo 29. Você lembra que Jesus sempre orava com os discípulos? E teve um determinado dia que ele disse, vocês peguem o barco e vão para o outro lado. Eu vou um pouco mais além orar. E Jesus foi orar. Os discípulos pegaram a embarcação e foram para o outro lado do mar. Só que no meio da madrugada, na terceira vigília, provavelmente era 3 horas da manhã, Jesus estava lá, no meio do mar. Quer dizer, os discípulos estavam lá no meio do mar, aquela embarcação, né? De um lado para o outro, quase balançando, né? Quase indo a pique, quase naufragando. E Jesus estava lá no monte orando. Ele tem um discernimento, porque ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele é Deus, amém? Então ele tem um discernimento, os discípulos estão em apuros. Ele vai e anda por cima das águas para ir até eles. Isso aí você já sabe. Quando ele chega próximo dos discípulos, os discípulos olham para ele e dizem o quê? É um fantasma. Ficaram pasmos com aquilo. E Jesus disse, sou eu, meus filhos. Se tu és mesmo, mande-me andar contigo por sobre as águas. O Pedro disse. E Jesus disse, vem Pedro. Aí o Pedro desce do barco, começa a andar sobre as águas e está andando normalmente ali, ó, sobre as águas. Aí vem o versículo 29, capítulo 14, versículo 29. O que ele disse? 29. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Né?
Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva. Você percebe um detalhe aqui. Ele começa a andar por cima das águas normalmente. Desafiou a lei da gravidade, desafiou a lei da física e por aí vai. Aquilo que era normal, Deus fez mostrar para ele que não tinha normalidade naquilo. Era sobrenatural. Só que aí tem um detalhe. Ele começa a deixar de olhar para Cristo e começa a olhar para as tempestades que estavam acontecendo no meio do mar. Com certeza muito escuro, aquela tempestade forte, relâmpagos, o barco, né? Com os outros discípulos dentro. Ele estava andando sobre as águas normalmente. Mas quando ele tira a visão de Jesus, começa a olhar para aquelas coisas, ele começa a afundar. Aí ele vem e diz: Senhor, socorre-me. Aí Jesus fala algo interessante. 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: o que Jesus disse para ele? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus chama a atenção dele para algo muito interessante. Homem de pequena fé. Não é que ele não tinha fé. É que a fé dele era insuficiente. Isso aqui é o que muita gente talvez tenha enfrentado. Muita gente passa por algumas situações e a fé dela ainda está muito abaixo. Ela precisa ser mais ousada em Deus. Ela precisa acreditar mais. Ela precisa se desafiar mais. Ela precisa chamar a atenção de Deus mais. Ela precisa fazer alguma coisa a mais. Está muito devagar, está muito pouco. Ele esperava mais de Pedro. Assim como eu acredito que ele olha hoje, ele espera mais de mim e da minha fé. Ele espera mais do irmão Sérgio. Ele espera mais. Ele espera mais de qualquer um de nós. E às vezes ele vê muito pouco. Por isso ele disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Você começou a olhar para as outras coisas, tirou os olhos de Jesus e começa a afundar. Por isso que muita gente é afundada, pessoal. E tem muita gente jogando culpa nos outros. Não, eu estou desse jeito porque lá em casa tudo é uma luta. Tudo é uma dificuldade. Tem pessoas que às vezes passam por situações similares e conseguem vencer. Amém, gente? Tem pessoas que passam por situações idênticas, mas conseguem se sobressair. E outras não. Eu já conheci gente que vou perder, porque é muita luta dentro de casa, é não sei o que, é 2 filhos. E eu já vi gente que criou 10 e está vivo da Silva. Não? Lúcido, normalmente. Você conversa com a pessoa, ela está em paz. O menino derrubou a xícara. Deixa lá, daqui a pouco eu ajunto. Amém, gente? Tem gente que quando passa por qualquer situaçãozinha dessa, já quer logo, o mundo vai cair. É só eu que passo por essa luta. Não, tem outras pessoas que estão passando. A diferença é a reação dela diante da situação. Ela não fica, o que vai acontecer? Ela sabe, isso aqui passa. Amém, gente? Essas coisas passam, gente. Tem que, às vezes, ser mais cabeça fria para as coisas. Tem que ser mais frio para as coisas. Às vezes a gente quer que as coisas sejam resolvidas na hora do nosso jeito. Às vezes a gente só precisa fazer o seguinte: naquela respirada, olhar para Jesus e dizer: Senhor, vai dar certo. Espera. Já vi gente que por conta de pegar bronca no trabalho, de ser cobrado determinadas coisas, chega em casa matando a família. Adoece ele e adoece os outros. É uma? Adoece ele e adoece os outros. As broncas que eu levo, eu não tenho que levar para minha esposa. Ele tem que chegar lá: ô meu benzinho, cadê as crianças? As crianças já vêm brincar. Papai, parquinho. O pequeno já sabe falar agora. Toda hora a boca dele é parquinho. Quer ir pro parquinho. Vamos embora, meu filho, vambora. Já sabe subir no parquinho e descer sozinho lá no negócio. Pronto, vamos embora pro parquinho, meu bebê. Tá muito tarde, não dá. Se tiver mais cedo, dá. Né? Mas se eu for, que eu levei uma bronca, eu não vou adoecê-los. Quando eu chegar lá, eu tenho que ter o quê? Tem que ter paz. Fazer a cabecinha no travesseiro. Conversar com a patroa. Né? Resolver os nossos problemas. E glória a Deus por isso. Amém, pessoal? Tem gente que se adoece, pessoal. Não, estou estressado, é muita luta, não sei. Calma. Isso aí passa também. Amém? Olha para Jesus. Ele resolve o nosso problema. Resolve ou não resolve?
Resolve. Pedro ficou ali desesperado. Era só continuar olhando para Jesus. Nós fazemos tempestade, gente, em determinados momentos da vida que não tem necessidade. Calma. Já dizia o Chapolin Colorado: não priemos cânicos. Os meus movimentos são friamente calculados. Tudo em paz. Glória a Deus. Você não vai ficar doido da cabeça. Não vai. Vai ficar em paz. Amém, gente? Vai ficar em paz. Para ir para a parte final, no 32, ele diz: e quando subiram para o barco, o que aconteceu? Acalmou o vento. Não era só ele ter ficado firme até chegar até Jesus. Quando ele chegasse até Jesus, que ele abraçasse Jesus, pronto. Resolveu o problema. Aí ele pede socorro, Jesus, homem de pequena fé. Pegou pela mão dele, levantou ele, entraram no barco. Aí entraram dentro do barco, a tempestade cessou. Era só isso. Já viu aquele rapaz do meme? Não precisava de tanto esforço, era só isso. Era só isso. Não precisava fazer muito sacrifício, gente. A gente fazendo sacrifício demais sem necessidade. Olha para aquele que pode resolver os seus problemas. Passando por algumas lutas. Disseram que vão me demitir. Não vai, fique em paz. Se uma porta se fecha aqui e outras portas, acabou. Ah, tá assim, tá desse jeito. Calma, vai dar certo. Cabeça fria. Com a cabeça quente a gente não resolve nada. Vamos para o caso de 2 Crônicas. Vamos lá. Tem coisa para a gente estudar ainda. 2º livro das Crônicas, capítulo 20. Você já conhece muito bem essa história. Eu só quero recapitular com você uma questão. Por isso que eu vou ler poucos versículos, para nós fazermos a oração. Esse homem chamado Josafá, ele passou por um momento difícil na vida. Por um não, por vários, né? Porque rei não tinha tempo fácil. Hoje os reis não têm guerra, né? As guerras são diplomáticas. As guerras são comerciais, né? São ideológicas. As guerras hoje não são bélicas. Exceto algumas aí, né? Que ainda tem lá Rússia, Ucrânia, né? Que ainda está em andamento, apesar de ter diminuído. Mas ainda está em andamento. Israel e o pessoal lá do Hezbollah. Ainda tem essa... Mas fora isso, as guerras hoje são diplomáticas. São de ideologias, né? É religiosa também, não deixa de ser. Mas naquela época os homens eles enfrentavam guerras físicas. E a nossa guerra física hoje é só uma. É contra o problema de saúde. É ou não é? É só isso. É só contra a nossa natureza humana que é frágil. Se não vigiarmos, nós envelhecemos rápido, né? Deixamos as coisas acontecerem e a nossa vida vai pro beleléu. Aí diz assim, ó, 2º livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 6. Se levantou uma guerra contra Josafá. O que ele disse? A oração dele. E ele disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Olha ele confiando em Deus, né? Olhando para Deus. 7. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste tu fora os moradores dessa terra diante do teu povo, de Israel? E não as deste à semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás? Ele entendeu isso aqui. Quando veio aquela afronta, ao invés dele fazer como alguns reis já haviam feito, que era só confiar na força do cavalo, na força do braço dos homens de guerra, ou coisa parecida, ele ia ficar só naquilo, e com certeza ele ia ter problema. Ele imediatamente ele foi diante de Deus, e ele chamou a atenção de Deus por uma palavra que ele já conhecia. Quando eles construíram lá o templo, lá o tabernáculo, eles fizeram aquela casa e disseram: nós nos apresentaremos aqui. Aqui nós oraremos ao nosso Pai, Ele nos ouvirá, nos responderá. Ele tinha aquela palavra no coração, que se ele fosse lá no santuário de Deus, falasse com Deus, Deus iria ouvir, Deus iria socorrer. Antes de pedir força bélica para a guerra,
de homens preparados para vencer aquela afronta. Primeiro, ele foi diante de Deus que podia resolver aquele problema. Ele olhou para o Senhor. E o Senhor olhou para ele. Porque no versículo 14, vamos lá? Diz assim o versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Metanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaaziel diz: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais e nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa senão, diga glória a Deus, a peleja não é vossa senão de Deus. Isso aqui você já conhece de cor e salteado, mas vale a pena a gente relembrar. Porque ele vai buscar Deus diretamente, ele olha para Deus e Deus olha para ele. Ele parou aquela oração e preparou os homens e diz: não vamos ficar aqui, na dispensação do Senhor. O que vai acontecer conosco vai ser direcionado por ele. Aí vem lá um dos descendentes de Zacarias, né, filho de Metania, de Jeiel, chamado Jaaziel, que era da descendente de Asaf. Asaf, ele era o líder do louvor do templo, né? Aí está lá esse homem espiritual, que vem dessa descendência lá, ligado com Deus e fala: olha, o Senhor me tratou comigo aqui agora. Cadê Josafá? Cadê os homens de guerra? Olha, Deus manda dizer para vocês o seguinte: essa guerra não é vossa, mas essa guerra é do Senhor. Ele vai vencer por vocês. Com eles lá estão a força do braço, mas conosco o Senhor nosso Deus. E eles tiveram vitória. Não precisa nem falar tanto que eles tiveram vitória. Não foram poucas vitórias não. Pelo menos depois daquilo foram 5 reis que ele venceu, antes da sua morte. 5 reinos ele venceu antes de morrer. As 5 guerras que teve, ele não perdeu uma. Ele olhou para Deus, Deus olhou para ele. Para terminar, Salmo 32, aqui a gente termina. Salmos 32. Olha só. Salmos 32, versículo 8. Só vou ler esse versículo com você. Quando eu meditava nisso aqui, eu disse: ô glória, é isso aqui. Diz assim. Salmos 32. Versículo de número 8. Vamos ler juntos? Toda a igreja, para a gente finalizar. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve. Eu olho para ele, ele olha para mim e me diz, né, como é que eu vou viver. Guiar-te-ei com os meus olhos. Você sabe de uma coisa? Ele está olhando, ele está supervisionando a nossa vida. Amém? Todo e qualquer passo que você dá. Quando você sai de casa para ir para o trabalho, do trabalho para vir para a igreja, ele está vendo teu passo. Ele está sabendo o que você está fazendo. Eu estou saindo daqui, estou indo para casa. Você está debaixo de uma cobertura espiritual. Deus está guiando você com os olhos dele. Tudo que você for fazer na vida, se você está olhando para ele, ele está olhando para você. Agora, ele deixa muito claro: se me deixardes, aí ele não pode dizer a mesma coisa, que eu estou te guiando com os meus olhos. Mas se eu estiver olhando para ele, os olhos dele estão assim, ó, me observando. Para quê? Para me julgar, pastor? Não, para me absorver das acusações, para me livrar das tentações, para me livrar do cativeiro. Diga glória a Deus. Que Deus fale mais com você. Que você tome posse das grandes bênçãos hoje. Amém? Vamos aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus.